ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde foram cortados, e para a escavação do poço de onde foram cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos gerou, porque, sendo ele sozinho eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Pois o Senhor consolará a Sião, ele consolará a todos os seus lugares desertos, fará o seu deserto como o Éden, e seu lugar vazio como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento se achará nela, agradecimentos e voz de melodia. Prestai atenção a mim, povo meu, e minha nação, inclinai teus ouvidos a mim, porque a lei procederá de mim, e porei meu juízo como luz para os povos. Perto está minha justiça, já partiu minha salvação, e meus braços julgarão aos povos. As terras litorâneas aguardarão por mim, e por meu braço esperarão. Levantai vossos olhos aos céus, e olhai para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e seus moradores semelhantemente morrerão. Porém minha salvação durará para sempre, e minha justiça não terminará. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está minha lei, não temais a humilhação dos homens, nem vos perturbeis por seus insultos, porque a traços roerá como um vestido, e o verme os comerá com a lã, mas minha justiça durará para sempre, e minha salvação geração após gerações. Desperta-te, desperta-te, reveste-te de força, ó braço do Senhor, desperta-te como nos dias do passado, como nas gerações antigas. Por acaso não és tu aquele que cortaste em pedaços a Raabe, que feriste ao dragão marinho? Não és tu aquele que secaste o mar, as águas do grande abismo, e que fizeste o caminho das profundezas do mar, para que passassem os redimidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, e alegria perpétua haverá sobre suas cabeças, júbilo e alegria terão, tristeza e gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu, para que tenhas medo do homem mortal, ou do filho do homem que é como grama, e te esqueças do Senhor, aquele que te fez, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente o dia todo a fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? Onde está essa fúria do opressor? O preso logo será solto, e não morrerá na cova, nem seu pão lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que divido o mar, e bramam suas ondas. Eu sou dos exércitos é o seu nome, e ponho minhas palavras em tua boca, e te cubro com a sombra de minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és meu povo. Desperta-te, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice de seu furor, bebeste e sugaste os resíduos do cálice do cambaleio. De todos os filhos que ela gerou, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que ela criou, nenhum há que a segure pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Assolação e ruína, fome e espada, por meio de quem te consolarei? Os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como um antílope numa rede, cheios estão do furor do Senhor, e da repreensão de teu Deus. Portanto agora ouve isto, ó oprimida e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor, e teu Deus, que defende a causa de seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do cambaleio, os resíduos do cálice de meu furor, nunca mais o beberás. Porém eu o porei nas mãos dos que afligiram, que dizem à tua alma, abaixa-te, e passaremos sobre ti, e pões as tuas costas como chão, como caminho aos que passam. Desperta-te, desperta-te, veste-te de tua força, ó Sião, veste-te de teus belos vestidos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem impuro. Sacode-te do pó, levanta-te, e senta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada foram vendidos, também sem ser por dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, meu povo em tempos passados desceu ao Egito para lá peregrinar, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, o que tenho de fazer aqui, diz o Senhor, pois meu povo foi tomado sem motivo algum, e os que dominam sobre ele uivam, diz o Senhor, e meu nome continuamente, durante o dia todo, é blasfemado. Por isso meu povo conhecerá o meu nome, por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Como são agradáveis sobre os montes os pés daquele que dá boas notícias, que anuncia paz, que fala notícias do bem, que anuncia a salvação, do que diz a Sião, teu Deus reina. Eis a voz dos teus vigilantes, eles levantam a voz, juntamente gritam de alegria, porque olho a olho verão quando o Senhor trazer de volta a Sião. Gritai de alegria, jubilai juntamente, ó lugares abandonados de Jerusalém, porque o Senhor consolou a seu povo, redimiu a Jerusalém. O Senhor expôs o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis em coisa impura, saí do meio dela. Purificai-vos vós que levais os vasos do Senhor, pois vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vossa face. O Deus de Israel será vossa retaguarda. Eis que meu servo agirá prudentemente, ele será exaltado e elevado, e muito sublime. Como muitos se espantaram de ti, de que a aparência dele estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro, que seu aspecto já não parecia com os filhos dos homens. Assim ele salpicará muitas nações, e sobre ele os reis fecharão suas bocas, porque aquilo que nunca lhes havia sido anunciado, isso verão, e aquilo que nunca tinham ouvido, disso entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem se manifestou
manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, e quando olhávamos para ele, não havia nele boa aparência, para que o desejássemos. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens, era homem de dores, experiente em enfermidade, ele era como alguém de quem os outros escondiam o rosto, era desprezado, e não lhe estimávamos. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como afligido, ferido por Deus, e oprimido. Porém ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas perversidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos sem rumo como ovelhas, cada um se desviava por seu caminho. Porém o Senhor fez vir sobre ele a perversidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, porém não abriu sua boca. Tal como o cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Com opressão e julgamento ele foi removido, e quem falará de sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi ferido, e puseram sua sepultura com perversos, e com um rico em sua morte, pois ele nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Porém agradou ao Senhor esmagá-lo, fazendo ficar enfermo. Quando sua alma for posta como expiação do pecado, ele verá semente, e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. A consequência do trabalho de sua alma ele verá e se fartará. Com seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, pois levará sobre si as perversidades deles. Por isso lhe darei a porção de muitos, e com os poderosos ele repartirá despojo, pois derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de cheiro suave a Deus. Mas o pecado sexual, e toda impureza ou cobiça, nem mesmo se nomeie entre vós, como convém a santos, nem imoralidades, nem palavras tolas, nem escárnios, que não convém, em vez disso, atos de gratidão. Pois sabeis disto, que nenhum pecador no sexo, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vazias, pois por essas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto não sejais parceiros deles, pois antes vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, buscando descobrir o que agrada ao Senhor. E não participeis das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, reprovai-as, pois é vergonhoso até dizer o que eles fazem em segredo. Mas todas essas coisas, quando são reprovadas, tornam-se visíveis pela luz, porque tudo que se torna visível é luz. Por isso se diz, desperta tu, que dormes, e levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. Portanto vede cuidadosamente como vos conduzis, não como tolos, mas sim como sábios, aproveitai o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais imprudentes, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não fiqueis bêbados com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, agradecendo sempre por tudo a Deus, o Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, assim como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos. Maridos, amai as vossas próprias esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, a fim de a santificar, havendo-a purificado com a lavagem com água, pela palavra, a fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem algo semelhante, mas sim, santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas próprias esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a alimenta e sustenta, assim como também Cristo a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se ajuntará com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é um grande mistério, mas estou dizendo quanto a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um individualmente, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. A sabedoria é alta demais para o tolo, na porta do julgamento ele não abre sua boca.